Olá, meu querido irmão e irmã. Eu gostaria hoje de apresentar a você a maior instituição do mundo. Você vai entender qual e por quê. O que essa instituição oferece? É uma instituição não governamental, mas é uma instituição sagrada. E o que essa instituição faz? Ela tira os traficantes da droga, ela tira um mendigo da rua, morador de rua, ela liberta o alcoólatra, ela consegue libertar o suicida, alguém que ia cometer o suicídio, e através da palavra que tem poder, a pessoa se volta para Deus para ter uma vida nova. Ela desiste de tirar a própria vida. A instituição sagrada e a maior instituição do planeta é aquela que tem o poder de resgatar a pessoa, não só a pessoa no modo físico, mas também o modo espiritual, ou seja, salvar uma alma aflita. A instituição chamada igreja, é isso aí. Esta é a instituição mais sagrada que tem. Quando o texto sagrado diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse texto sagrado é realmente verdadeiro, porque realmente o Senhor alivia, liberta, cura, salva e transforma. Porque Ele promete um novo nascimento, uma nova vida, uma nova história. Eu até gosto de cantar um louvor que diz assim: uma nova história Deus tem para mim. Amém? Porque Deus Ele tem para cada ser humano uma nova história. Por isso, a instituição sagrada é assim. Aí você me pergunta, por que, meu querido irmão Jorginho, por que algumas pessoas entram e daqui a pouco saem falando pior? Ou melhor, sai falando mal e o estado daquela pessoa se torna pior. E por que ela fala mal? Porque quando a luz se apaga, e eu falo isso com tristeza e dor no coração, porque o próprio Espírito Santo sente, se entristece com isso. Mas a Bíblia deixa claro que o mal, quando ele sai, ele não vem sozinho. Depois que ele volta e vê a casa vazia, ornamentada, ele diz: voltarei para a minha casa, da onde saí. É tipo assim, eu não deveria nunca ter saído dali. Ou seja, o espírito maligno é tão perverso que ele considera a pessoa, olha como é que o bicho é abusado, a casa dele. E quando ele volta com certos espíritos piores. Mas Deus, Ele não mudou. Malaquias 3:6, não é isso? Se eu não me engano. Diz claramente: eu sou o Senhor e não mudo. Então, Deus não muda, é a pessoa que muda. Quando eu disse que a maior instituição do planeta, que faz coisas que nenhuma instituição do governo faz, que é resgatar a pessoa que está, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. Você já viu muitos programas de televisão, tirar a pessoa da miséria, a pessoa está lá na rua, e aí dá uma vida nova, muda a vida da pessoa. Dá uma roupa, dá uma casa, dá tudo, beleza. Mudou o exterior da pessoa, não mudou o interior. Porque a própria instituição, né, não desqualificando, mas muita instituição que fazem trabalho para pessoas se ver livre das drogas, né? Como é que fala? Algumas, como é que se diz assim? Clínicas, né? Para pessoas que estão fazendo cuidados, que estão sob cuidado para se libertar ou se livrar das drogas, né? Pessoas que vivem pagam caro para se libertar, ou se libertar não, porque quem liberta é Jesus, essa é a mais pura verdade. E aí fica 2, 3 anos, 4 anos, aí sai.
Aí ele, quando sai aqui fora, fica 2 anos sem usar, depois volta a usar de novo. Aliás, não chega nem a ficar 2 anos, 1 ano, até menos. Então, a instituição sagrada que liberta mesmo é a igreja. É a igreja. Porque quando a palavra de Deus diz assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É verdadeiramente. Olha o texto sagrado. Verdadeiramente. Olha a expressão. Verdadeiramente. É algo que é real. É apalpável. Verdadeiramente serei livre. O homossexual passa a ser homem de verdade, porque ele nasceu com gênero masculino. O drogado vai mexer com muita gente. Ele deixa de ser drogado. O traficante de ser traficante. A alma é limpa, liberta, lavada e purificada, porque tem espíritos ali, como a gente falou. O espírito ele entra numa vida, mas quando ele sai, porque a pessoa recebe a libertação de Cristo, que dá expulsa o espírito das trevas, a pessoa é liberta. Mas quando a pessoa sai da presença, abandona Deus, esquece que Deus existe, não sai falando mal, o espírito volta pior. E ele volta com força total, vamos dizer com fúria, né? Com 7 espíritos pior do que ele, dizendo, voltarei para a minha casa. Tipo assim, nunca deveria ter saído de lá. E aí o estado daquela pessoa se torna pior ainda. Entendeu? Por isso você vê muitos cantores gospel que fizeram sucesso, ganharam disco de platina, de ouro, sei lá de quê. Ganharam troféu, né? De melhor canção gospel, né? Mas não conquistaram o reino de Deus e o coração do Senhor. Então, meu irmão, a palavra de Deus é clara e nós não devemos realmente julgar ninguém, mas a palavra de Deus que nós estamos falando aqui é do texto sagrado. Quando Deus diz assim, eu sou o Senhor, não mudo, ele também diz na sua santa palavra um parêntese a esse, um texto igualmente a esse, com uma diferença só na forma de expressar. Num ele diz, eu sou o Senhor e não mudo, e no outro ele diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Deus não volta atrás, Deus não muda, não é isso? Então, é o mesmo significado. Significa que a fidelidade de Deus é incontestável, a sua palavra é poderosa e se cumpre na vida daqueles que creem. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quando você vem para a igreja, você não pensa que vai ser flores. Quando alguém diz tudo vai mudar, vai ficar bem, não haverá perseguição, você vai ser amado por todos. Isso não é verdade, é mentira. É mentira. Porque o texto sagrado deixa claro. Jesus disse claramente. Ele diz claramente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O que parece que muita gente não entende. Ela entra para a igreja, depois ela vê que a perseguição se inflamou, família contra ela, porque a família fica contra ela, porque parece que Satanás opera na família. Infelizmente. Mas é assim. É a palavra de Deus se cumprindo, porque o texto sagrado diz o quê? Que ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada. E ele diz que os inimigos seriam da nossa própria casa. E quando as pessoas vêm reclamar, às vezes, até falar com a gente, pedindo uma oração, uma palavra, aí dizendo realmente, a minha família está em pé de guerra, não consigo entender, depois que eu entrei para a igreja, porque é assim mesmo. Se tem irmãos que mesmo na igreja ainda necessitam de uma mudança, porque desprezam os seus familiares, finge que eles não existem, imagine quem está fora. É por isso que a palavra de Deus, ela faz uma limpeza, ela dá uma geral na vida da pessoa, ela transforma. E quando o texto sagrado diz claramente que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, essa palavra não tem dúvida que ela é verdadeira e é real. Amém? Fique com esse texto sagrado e medite na palavra de Deus. Agora, diga uma coisa, nós, falhos, o cristão erra, todo mundo erra, ninguém é perfeito, mas a diferença é reconhecer, porque o Espírito Santo repreende a quem erra, a quem sondeia, porque Deus o quê? Ele repreende a quem ama. Que Deus abençoe a todos, rica e poderosamente, em um nome de Senhor Jesus, graça e paz.